um homem, mestre de Israel, que seguia Jesus pelo milagre, pelo sinal, junto com a multidão que seguia Jesus. Mas Jesus, como sempre, conhecendo o coração do seu povo, conhecendo o coração dos fariseus, conhecendo o coração daqueles que o seguiam, diz: é necessário que você nasça de novo. E aqui eu abro um parênteses para falar sobre isso. Não há problema algum nós seguirmos ao Senhor por milagre. Problema há quando passamos 10, 20, 30, 40 anos na presença de Deus e nunca nascemos de novo. Deus chama a atenção nossa essa noite acerca dessa palavra. Há muitas pessoas que vêm à casa do Senhor, seguem ao Senhor pelaquilo que Deus pode fazer, pelaquilo que Deus pode realizar na sua casa, pode realizar no seu casamento, pode realizar na sua família, mas nunca passa pelo novo nascimento, nunca é regenerado pela palavra de Deus, nunca mergulha na presença dEle e nasce outra vez. E o que me chama mais atenção nesse texto é que era um mestre que vinha de Israel. Certa vez alguém me questionou aqui há algum tempo, quando eu preguei com o pastor Claudinei, chamando na mensagem do arrependimento, falei: não interessa se você é obreiro, se você é pastor, se você é diácono, se Deus está te chamando, venha. E alguém me questionou: por que você fez isso? Quem é obreiro, quem é diácono? Não precisa disso. E com base nessa palavra eu te mostro o que precisa. Porque aqui era um mestre vindo de Israel. Aqui era um doutor da lei que conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Mas Jesus olha para ele e fala: é necessário que você nasça de novo. Isso me faz entender sobre a mensagem de Cristo, que não adianta nós conhecermos de teologia, de Bíblia, se não nascermos de novo. Não adianta nós orarmos, buscarmos, jejuarmos, se não passarmos por um novo nascimento. Porque fariseu faz isso. Fariseu jejua, fariseu ora, fariseu faz a obra, fariseu cuida de família, fariseu conhece a Bíblia, mas não nasceu de novo. Consegue perceber do que a irmã foi usada aqui na frente para dizer sobre o conserto, sobre as nossas vidas? É necessário que nascermos de novo. É necessário nascer da água. É necessário mergulhar no Espírito e nascer do Espírito Santo. O diácono Anderson falou isso aqui. É necessário que esse som que vem do céu desça sobre nossas vidas e nos transforma. Porque lá em Atos capítulo 2, quando esse som desceu do céu e invadiu aquela casa, a igreja do Senhor nunca mais foi a mesma. A partir dali houve um avivamento, a partir dali houve mudança, houve transformação, houve novo nascimento. E a igreja desse século precisa passar pelo novo nascimento em Cristo. Deus nos chama a pensar essa noite, a refletir. Você nasceu de novo? Verdadeiramente você nasceu de novo? Ou você vive uma vida de aparência? Conhece bem a Escritura, louva tão bem, ora que o céu se move, é usado nos dons, mas nasceu de novo? Porque nada disso vai te impedir de Deus usar, mas o que vai te fazer entrar no céu é um novo nascimento. Há uma grande diferença de ser usado por Deus e entrar no reino de Deus. Jesus afirma isso: olha, é necessário nascer de novo, senão não pode ver o reino de Deus. E depois ele fala: olha, em verdade te digo, se não nascer da água, do batismo, do arrependimento, e não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E quando se fala em arrependimento, não se falamos de você ajoelhar,
começar a chorar, o pastor Claudinei disse: Senhor, eu me arrependo, e amanhã está fazendo a mesma coisa. Quando se fala de arrependimento, é mudança de vida, mudança de caráter, transformação. Quando nós falamos de arrependimento, entendemos que é necessário uma mudança extrema de vida. E quando se fala também nascer de novo, é simples a equação. Quem nasce está começando ali uma vida. Então, se você nasceu de novo, o velho homem tem que morrer. Esse negócio de estar remoendo o seu passado, eu era isso, eu era aquilo, tem que acabar. O passado não importa mais, o importante é você nasceu de novo e daqui para frente você tem uma nova vida. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, não interessa. Necessário é nascer de novo. E olha o que Jesus diz aqui: não te maravilheis de ter te dito, necessário é nascer de novo. Jesus está falando, não se espante. Eu estou te afirmando que a maior importância de todas é nascer de novo. É passar pela transformação, é passar pelo novo nascimento, é passar pelo processo da metanoia, que é a transformação, que é seguir em frente e não voltar mais ao passado, não voltar de novo a um jugo de servidão. Nós precisamos entender o que Deus quer dizer essa noite conosco, que essa transformação, que esse novo nascimento não é de palavras, é de atitudes. Não é de botar um bom terno, uma boa gravata, subir no altar e ministrar, não. É das suas atitudes. Você já leu o texto de Tiago, se não me engano, é Timóteo, que vai falar o seguinte: olha, aquele que roubava, não roube mais, antes com as suas mãos façam boas coisas. Isso é mostrando um processo de quem foi transformado por Cristo, de quem nasceu de novo e de quem se arrependeu verdadeiramente. Não faz mais a maldade que fazia antes, já não faz mais, mas faz coisas boas a respeito do reino. E nós precisamos ouvir esse tipo de mensagem, porque eu até falo isso às vezes. A pior classe de cristão não é aquele que cai e todo mundo vê. É aquele que é bem comportado, aquele que é bonito, aquele que é ajeitado, aquele que fala bem, mas por dentro é maligno, por dentro é arrogante, por dentro tem um coração cheio de mágoa, cheio de sujeira, cheio de rancor, que tem uma mente completamente pervertida. Isso sim é ruim. É necessário que nós venhamos voltar à palavra de Deus e nascer de novo. Eu quero te mostrar um texto que se encontra no livro de Ezequiel, se você quiser abrir. Ezequiel capítulo 16. Olha o que diz acerca de um novo nascimento. Estamos falando daquele que nasce de novo na presença de Deus. E eu quero falar essa noite daquele que não passou também por um novo nascimento. Veja o que a Bíblia diz a respeito disso. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faz conhecer Jerusalém as suas abominações. E diz: assim diz o Senhor Jeová, Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Hetéia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi cortado o umbigo, e nem foste lavado com água, e nem foste estregado com sal, e nem envolvido com faixas. Veja bem, no dia do teu nascimento, era para ser o quê? Era para ser primeiramente cortado o umbigo, com as relações entre o mundo. Mas aqui mostra a qualidade de alguém que não nasceu de novo, que no dia do nascimento veio ao mundo, porém o seu umbigo ainda não está enraizado
com as coisas do mundo. Ele nasceu, mas o umbigo está preso com o mundo. Ele nasceu, mas não largou a mentira, não largou a fofoca, não largou a fornicação, não largou o adultério, não tirou a falta de perdão. Está com o umbigo preso no mundo ainda, continua vendo os mesmos filmes sensuais, continua falando as mesmas palavras, continua falando os mesmos palavrões. Ele passou pelo batismo nas águas, mas a vida dele continua completamente igual do que ele era antes. Ele está com o umbigo preso lá. E a palavra continua dizendo: e no teu nascimento não foste lavado com água. Não teve uma lavagem da palavra de Deus sobre a sua mente. Ele não foi purificado pelo Evangelho de Cristo. Ele não foi lavado pela palavra de Deus. Então a sua mente é arrogante, a sua mente é suja, porque um fato é, Jesus deixou isso bem claro: tua boca só fala o que o coração está cheio. Se você vê um crente chato, que só vive falando de Bíblia para lá e para cá, glorifica a Deus, porque o coração dele está cheio da mensagem de Cristo, ele está cheio de Bíblia. Agora, quando você vê alguém que fala um monte de palavrão, um monte de pornografia, um monte de sensualidade, você já sabe o que a mente dele tem. Então é preciso ser lavado pela palavra de Deus. É preciso que a boa mensagem de Deus te lave. Paulo diz o seguinte, Romanos 2,12: não vos conformeis com nada desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E se teu entendimento for corrupto, se teu entendimento for perverso, que transformação vai haver nesse mundo? Nenhuma. E ele vai dizer aqui, olha, no verso 4 ainda: nem tão pouco foste esfregado com sal. Como diria o meu grande amigo pastor Claudinei, a lavagem com sal, ela tira a sujeira que os olhos não podem ver. Quando você lava com água, quando está com o umbigo preso, lava com água, você lavou superficialmente, como o Anderson falou. Mas quando está com sal na ferida, para cicatrizar, para limpar aquela imundícia, aquela sujeira, dói, arde, mas limpa. Isso simboliza para as nossas vidas pessoas com feridas expostas ainda, pessoas que ainda não se limparam completamente, jogaram água, mas não lavaram as feridas. E você vê isso claramente dentro da igreja. Você já viu aquela pessoa que fala: eu morro, mas não perdoo? Ou até mesmo você que esteja me ouvindo aí, talvez você esteja algo dentro do teu coração, você fala: eu não perdoo de jeito nenhum. Até quando essa ferida vai ficar exposta na tua vida? Até quando você não vai perdoar e não vai nascer de novo? E o último processo que diz aqui: e é envolvido com faixas. Esse envolvido com faixas vai simbolizar a criança que nasce, e na época era envolvido com faixas para não nascer com nenhuma deformidade até um certo tempo da sua vida. Até o 7º dia, né, pastor? Era envolvido com faixas para que ele pudesse expandir sem ter nenhuma deformidade. E quando nós paramos para analisar isso, você tem sido envolvido na presença de Deus, ou continua sendo um crente deformado ainda? Continua sendo um crente depravado ainda? Eu trago a reflexão essa noite a respeito disso. Qual a deformidade que ainda se encontra na tua vida, que precisa ser tratada, que precisa ser lavada, que precisa ser mudada, que precisa ser restaurada pelo poder de Deus?
porque isso faz parte de um novo nascimento. Nascer de novo faz parte desses processos sobre as nossas vidas. Quando o nosso coração está perverso, quando a nossa mente está corrompida, só há uma forma de nós vencermos isso: busca constante, leitura bíblica e principalmente fugir da aparência do mal. Não adianta ler, não adianta estudar, não adianta orar, não adianta jejuar se não fugir da aparência do mal. Você vê o mal à sua frente e você cai. Aí você se questiona assim: eu estudo tanto, eu oro tanto, porque eu não largo? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um mal na pornografia, e você vai continuar assistindo filme sensual, vai continuar ligando a Netflix, ou como diz o pastor, na HBO Max, agora é HBO, e vai continuar vendo aquelas coisas que não deveria, até cair de novo no mesmo erro. Até quando? Até Jesus voltar? Aí quando Jesus voltar vai ser igual às virgens, não vai ter mais tempo, não vai ter mais solução. O esposo veio, buscou a igreja, e você ficou para trás. Essa é a reflexão que Deus traz sobre as nossas vidas hoje. Necessário é nascer de novo. Necessário é ser transformado. Necessário é você sair dessa noite, deste lugar, não da mesma maneira que entrou, mas renovado e cheio da presença de Deus. Necessário é você sair daqui essa noite dizendo: Senhor, a partir de agora não serei mais a mesma criatura. Porque diz as Escrituras: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas já não existem mais. Estar em Cristo é ser nova criatura. Não importa o que você fez, não importa o que alguém viu você fazer, o importante é a reconciliação essa noite, a transformação de vida. E Deus está falando sobre isso essa noite. E eu quero até puxar um pouco do que o Anderson falou. Às vezes nós se contentamos com tanta coisa pouca. Vem ao culto, aí apaga a luz e começa o louvor, e você se arrupeia e fala: Deus ainda está comigo, eu sinto a presença de Deus, quando na verdade a presença de Deus está bem longe já. Porque a mensagem de Isaías é bem clara: há uma divisão entre Deus e o homem. Quando há os pecados e a iniquidade, quando estão no meio da conexão entre Deus e o homem. Já parou para se questionar que em Gênesis Deus não pergunta para Adão o que você fez, ele pergunta onde você está? Ele estava oculto dos pecados, por conta dos pecados, pastor. Ele não chegou: Adão, o que você fez? O Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente diz: aonde você está? Quanto mais nós se entregamos ao pecado, às trevas, mais nós sumimos diante de Deus. Quanto mais nós desviamos nossos pés para as trevas, nós estamos sumindo diante da face de Deus. Mas quanto mais você chega à luz, mais você reconhece que é falho, mais você reconhece que é pecador, mais você reconhece que é necessitado, mais você reconhece: Senhor, eu não preciso somente de um culto para me converter. Pai, eu preciso levar esse culto aonde quer que eu vá. Eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso consagrar a necessidade de buscar a face do Senhor. Não é só um culto, não é só você vir à noite, uma quarta, um domingo. É você carregar a presença onde quer que você vá. É você entender que você não é suficiente a nada. Você não é autossuficiente. É você entender que quem comanda a sua vida é Deus.
É você entender que você é extremamente dependente da presença dEle, e que fora da presença dEle você não consegue nada, você não é nada, não é ninguém. É você entender, você pode rodar todos os cantos deste mundo, que nada vai te saciar. Isso faz parte do novo nascimento, estar na dependência de Deus. Ser dependente dEle. Nasceu de novo, bebê, criança, ele não faz nada sozinho, ele depende da presença do pai dele. Ele depende que o pai dele faça por ele. Se você nasceu de novo, você tem que estar nos braços do pai, pedir orientação para tudo, não tomar decisões sozinhos, porque você quebra a cara. Eu quebrei, e tenho certeza que você também vai quebrar. É preciso estar dependente na presença de Deus. Importante é que você nasça outra vez. Importante é que você esteja na presença dEle constantemente. Importante é que você busque a face do Senhor e deixe de lado todo mal, todo pecado. E Jesus trata de uma coisa tão séria aqui, sobre o reino. Você já pensou? Uma vez eu ouvi o pastor Claudinei falar algo e não faz muito sentido. Você termina de pregar e alguém fala: que pregação boa, cara, eu senti a unção, eu senti a presença de Deus. Você fala: que nada, eu não sei o que. Mas Jesus, Nicodemos chega para ele e fala: tu é de Deus, tu é vindo de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém faz esse milagre que tu faz se Deus não for contigo. E a resposta de Deus é: vai nascer de novo. Interessante, não é isso? Ele vem falar, elogiar: você é de Deus, você fez isso, os milagres que tu faz. Lá na bodas de Caná você transformou a água em vinho. Ele fala: vai nascer de novo. Sabe por quê? Porque o evangelho é esse confronto. O novo nascimento é isso. Não é que o pregador seja duro com as palavras, mas evangelho é boas novas. O evangelho de Cristo traz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O evangelho de Cristo é: Jesus está voltando e vai buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue. Vai buscar uma igreja que esteja na característica de uma esposa, adornada, limpa, não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Eu te questiono essa noite que talvez nós tenhamos esquecido disso. E se Jesus voltar essa noite, ou melhor, ao sair dessas portas, você morra. Alguém já está falando: está repreendido. Sabe que Jesus tem poder? Isso é uma realidade. Você não sabe o dia, você não sabe a hora da tua partida. Você está pronto? Você nasceu de novo? Ou vai continuar cometendo os mesmos erros de sempre? Jesus te chama para a reconciliação, porque a realidade sobre as nossas vidas é que o anjo da morte a qualquer hora pode nos visitar. E você tem vivido uma vida intensa, dia após dia, como se fosse o teu último dia na terra? Porque é assim que o cristão tem que viver. Ele não sabe o dia, ele não sabe a hora, ele tem que estar todo o tempo pronto, pronto para tudo. E detalhe, para nós finalizarmos a mensagem: Jesus, quando ele fala de Nicodemos, nós vamos ver 3 vezes Nicodemos passar em passagens bíblicas. 1 João capítulo 3, é necessário nascer de novo. Depois você vê Nicodemos lá em João capítulo 7, versos 51, 52 e 53, ele vai dizer assim, no meio dos fariseus: nossa lei nos diz que devemos julgar uma pessoa, ouvir a pessoa antes de julgá-las. Jesus ali no meio,
E tem um versículo que todo mundo conhece: e todos foram para sua casa, no 53. E depois ele aparece em João capítulo 19, pelo verso 39, se não me engano, 38 e 39, que vai dizer: e tendo pedido José de Arimateia o corpo de Jesus para Pilatos, levou para a sepultura, e veio Nicodemos com um balde com óleo para ungir o corpo de Jesus. Então você vê Nicodemos se encontrando com Jesus no secreto, à noite, para ninguém ver, porque ele não quer ser visto por ninguém. Você vê o povo querendo acusar Jesus, ele fala uma simples palavra, e você depois vê Nicodemos levando o óleo para ungir o corpo de Jesus. Só que o que é interessante no João 19 é que a Bíblia diz que José de Arimateia era discípulo secreto de Jesus, mas não fala nada de Nicodemos. E aqui você tem duas características de pessoa: você tem um discípulo do Senhor, e você tem aquele que não é nada, que é só simpatizante da fé, aquele que fala assim: eu gosto da igreja, eu gosto dos cultos, me traz paz, me traz alegria, mas não quer nada com Deus, não quer nada com o Senhor. Não, eu sou crente, eu sou evangélico, não sabe onde são os salmos na Bíblia. Isso é verídico. Às vezes dá vergonha de perguntar para alguém: abre tua Bíblia em tal lugar, porque não sabe onde está. Como eu posso dizer que eu me relaciono com Deus? Como eu posso dizer que eu sou servo de Deus e não tenho uma vida na leitura bíblica, que é a mente de Deus? Ele gritou do céu e falou: faça isso. Irmão, eu não sei ler celular. Agora se você clica lá na Bíblia, lá naquele alto-falante, ele começa a ler a Bíblia sozinho para você, em áudio. Isso não é desculpa. Então, como eu posso dizer que eu sou servo se eu não conheço nem a mente do meu Senhor? Porque a vontade de Deus, a mente de Cristo está aqui, está na Bíblia. E estamos vendo uma geração sendo enganada porque são simpatizantes da fé. Uma geração que tem sido enganada por toda sorte de heresia, porque não tem contato, não tem comunhão com a palavra do próprio Deus. Mas mexer no celular, assistir a HBO, para não falar Netflix mais, mexer no WhatsApp é craque nisso, é decorado, mas não decora um versículo bíblico e não aplica na sua vida. Não é só decorar, é aplicar. Temos que aplicar. E essa é a realidade de cristão que estamos vivendo. Parece ser engraçado, mas aos olhos de Deus é algo terrível. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, verso 17: outra vez olhará o Senhor e verá a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. E quando o Senhor olha, eu pergunto: Ele tem visto alguma diferença? De poucos, de alguns. Temos muitos cristãos evangélicos, mas poucos aqueles que servem a Deus, que têm uma vida baseada fora da palavra de Deus, e começam a fazer coisas miraculosas que não existem na palavra. Começam a fazer fogo estranho para Deus, porque não tem comunhão com a palavra de Deus. Não tira, não reserva um minuto para ler a palavra dele, e tem deixado a vontade dele de lado. É sério tocar nesse assunto, deixa até a igreja um pouco desanimada. Mas para ser salvo, tem que agir como salvo. E isso não é coisa que um pregador tem que falar. Isso é coisa que você tem que falar dentro de si, assim: olha, pregador, não precisa falar, eu faço isso. Pregador, você não precisa pedir para eu ser uma pessoa desse nível, nesse caráter. Eu sou assim. Você não precisa pedir para me vestir com decência, porque eu me visto com decência sim, porque habita dentro de mim o Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo habita, a vontade de Deus está sobre a vida dessa pessoa.
Ele não fala mais como falava antes. Ele já não age como agia antes. Ele já não se envolve com as pessoas que ele se envolvia antes. Ele é transformado a partir de agora. Ele é transformado pelo Evangelho. Ele nasceu de novo. E se você tem vivido uma vida fora dos parâmetros da palavra de Deus, eu sinto te dizer, mas você não passou pelo novo nascimento. Se você não tem se controlado, se você não tem buscado a presença de Deus, se você não tem deixado de lado aquilo que faz mal, você não nasceu de novo. Você está convencido ao invés de convertido. Você é um simpatizante da fé. Você não é discípulo. Eu te pergunto essa noite: quer sair desse lugar como simpatizante ou como discípulo? Porque servir a Deus é coisa séria. Servir a Deus não é de qualquer forma nem de qualquer maneira. Servir a Deus é se entregar de corpo, alma e espírito. Qual é o primeiro mandamento que Deus diz? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração e de todo o teu pensamento. Você quer Deus, você ama Deus, você pensa em Deus a todos os momentos. E quando você ama alguém, você faz de tudo para não entristecer aquela pessoa. Quando você ama alguém, mesmo que você erre, você vai lá, se arrepende e não faz mais, porque você não quer ferir aquela pessoa que você tanto ama. Você não quer deixar aquela pessoa que você tanto ama triste. E principalmente quando você ama Deus, quando você ama uma pessoa, você não vai trair ela. E quantos têm traído ao Senhor por meras bobagens? Quantos têm traído o nome do Senhor quando a palavra está dizendo não pode, não faz, e a tua carne fala eu quero, eu vou fazer, e você faz? Aí a Bíblia diz: o Espírito Santo ele vai chorar com gemidos inexprimíveis. Efésios diz que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Você consegue entender que você é precioso para Deus? Você consegue entender que Deus te quer? Que Deus quer você como propriedade dele, para Ele? Você consegue entender que Deus quer que você nasça de novo para estar em comunhão com Ele? Para que Ele te use nessa terra como boca, como canal dele? Ele te quer essa noite. Mas Deus é um Deus de princípios. E Deus não tolera quando nós vivemos uma indecisão. Ele olha para o seu próprio povo, o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 30, verso de número 19. E olha o Senhor para o seu povo e diz: e hoje eu te ofereço dois caminhos, vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe tua vida para que viva tu e tua casa. E quando escolhe a morte, vai dizer, Deuteronômio 28, verso 14 em diante, cheio de pragas, cheio de abominação, cheio de coisas. E às vezes, isso acontece sobre as nossas vidas. Vou finalizar a mensagem. Às vezes nós choramos, às vezes nós nos entristecemos, e às vezes nós desistimos de vir à casa de Deus, e ficamos numa depressão tão profunda, porque perdemos a comunhão com Cristo, perdemos aquele fortalecimento, aquele aconchego que tem só Ele tem para oferecer. Isso é uma clara evidência também que precisa passar pelo novo nascimento. Você olha e vai ver a Bíblia dizendo dos tristes que estão na presença de Deus. Diz Tiago: bem-aventurado é o varão que passa pela provação, glorificando o nome do Senhor. Aí você olha para o caso de Jó: ainda que a mão do Senhor venha contra mim, eu me agarrarei nela e não a soltarei. É a mão de Deus indo contra, é tudo dando errado e você ainda com Deus.
É você dizendo: eu não largo, eu permaneço, porque eu nasci de novo, eu fui transformado. Não há lugar no mundo para mim, a não ser na presença do Santo dos Santos, a não ser na presença do Deus eterno, a não ser nos braços do Senhor Jesus. O teu lugar é na presença de Deus. Nasça de novo essa noite, transforme a sua vida, faça a metanoia, que é seguir em frente, que é ser transformado, e não vá para o epistréfilo, que é voltar para trás. Não regresse à sua vida, continue, olhe para o teu alvo, que é Cristo Jesus. E finalize essa mensagem dizendo algo: nasceu de novo? Nasci. Então quem nasceu de novo, a Bíblia vai dizer que já está morto nos pecados e nos delitos, e já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqueles ladrões da cruz conseguiram descer da cruz? Por quê? Estava pregado, estava preso. Quem nasce de novo e está crucificado, está preso, não desce mais da cruz, não tem a possibilidade de descer da cruz, largar a cruz, porque ele nasceu de novo, e ele está preso, enraizado nessa água. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. E aqui entrego essa mensagem com essa reflexão.